Oi, si, bora ver se amor ou ranço nessa história. Lamento que a outra leitura não tenha sido legal, mas não dá pra gente. Se fosse uma coisa só pontual, né, eu poderia ver, não, tem vários aspectos, mas a leitura foi muito incisiva, né? Vamos pra essa agora, né? Essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, que eu possa me conectar à sua energia da melhor maneira possível, né? Trazendo clareza, trazendo inspiração e que dê tudo certo. Rapaz, pulou os enamorados, tu viu, né? Bora deixar ele aqui. Os enamorados sobre esse segundo boy aí, o ex. Eu não quero saber, não quero voltar, mas quero saber se tem possibilidade. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ele gosta de você? Ele pensa em voltar? Ai, ai, vamos pra terra, pro fogo, pra água e pro ar. Certo. Amiga, de resumo, sim, ele pensa em voltar. Vamos lá. Aqui, como eu fiz com outro, terra, fogo, água e ar, né? Se me lembrar de mais alguma pergunta, eu vejo. Aqui foi se ele pensa em voltar, não foi? Então, aqui foi pensa em voltar, se ele gosta de você. E aqui é sobre essa história se tem volta. E a gente disse que sim, tá? Aqui de cara a gente tem um sim. Tem um sim para uma volta, uma possível volta. A gente vem com os enamorados, o 10 de copas e o As de copas. Estou usando o mesmo deck, né? O Dreamway Tarot, né? Então a gente tem sim, o As de copas é uma carta de recomeço, né? De volta mesmo. É uma das cartas que fala assim imediatamente sobre essa volta do amor. Menina, queimei meu dedo, olha. Tirando o bolo do forno. Queimei o dedo, não sei se dá pra ver. É desgraça que eu faço, a pessoa desastrada, é isso. Então, a gente tem sim uma energia de volta, uma energia de retorno, de recomeçar um sentimento, tá? A gente tem o 10 de copas falando dessa união, da família, essa coisa de família estar envolvida de novo. E os enamorados aqui, que com as cartas que saíram juntos, eu não vou nem falar da dúvida dele, eu vou falar do carinho, do amor, da compreensão, do respeito, da cumplicidade, da volta mesmo também, né? A gente não pode fugir disso, do companheirismo, da parceria, certo? Os namorados vai falar tudo sobre isso, né? É uma carta que fala sobre o amor verdadeiro, aquele amor que não tenta possuir, nem tenta controlar a outra pessoa. Pode até ser que vocês tenham tido um relacionamento meio assim conturbado, mas o sentimento não é nesse sentido, é assim, alguém que tem um carinho muito grande por você e que parece que nada vai abalar isso, né? Ele tem sim um sentimento forte, né? Pode ser um amor romântico, né? Ou aquela coisa mais de desejo, ou de pessoas que se unem porque tem um pensamento parecido, tá? Esse anjo aqui no meio, né? Que aqui tá parecendo uma fada, uma borboleta, uma coisa assim, ele tá abençoando esse casal, né? Ele tá aqui com as mãozinhas dadas e um e outro, mas o casal não tá se olhando, ele olha para o anjo, né? Ele olha aqui para o sentimento. Então a gente existe sim um sentimento, tem uma ponte, algo que ligam vocês sim. A gente tem uma energia de volta, tá? Então ela fala muito isso também como eu falei, parcerias, né? A gente falou das parcerias, pessoas que pensam na mesma forma, a gente tem um vínculo. Então, ela também fala sobre encontrar pontos em comum com a pessoa. Vocês têm muita coisa em comum, talvez a história, talvez projetos de vida, alguma coisa, mas ela fala de encontrar as boas oportunidades, sabe, de formar os laços, ter cuidado para não confundir desejo com amor, né? Isso às vezes é fácil de acontecer, mas o jogo aqui fala, sim, a gente tem uma energia para volta. E uma volta para um relacionamento bonito. Não é nem feio, não. Sobre os campos, né? A gente tem terra. No campo de terra, campo de confiança, a gente sai com a carta de terra.
No campo de fogo, a gente saiu com a carta de fogo, campo de desejo. E se não me engano, essa carta também saiu pra você na outra leitura. Essa eu sei que saiu, essa eu sei que saiu. Essa saiu também. Campo de sentimento. Aí a gente tem um pajem de espadas. Opa, a gente não tá com a água aqui, né? A gente vai estar com as espadas, a gente tem o ar aqui presente. É um pensamento, é uma coisa mais racional, tá? E no pensamento, a gente vai ter o tolo. E aí o tolo, ele traz uma energia de uma nova jornada. Ele traz uma energia de maturidade, de leveza, de até imprudência, às vezes, de uma pessoa que acaba metendo os pés pelas mãos, né? E que não pensa muito, é uma pessoa mais impulsiva. A gente tá aqui no campo do pensamento, tem uma energia de maior, assim, viver o momento, tá? De viver a jornada, de viver a experiência, mas também é alguém que está pronto para viver uma nova história com você. Pensa em viver uma nova história. Não é recomeçar de onde estava, mas tem essa energia de volta, sim. No campo da terra, a gente veio com o 8 de ouro, que é uma carta de muita confiança. É uma carta de muita estabilidade. É a carta do trabalho, você vê ali que está trabalhando e fazendo, esculpindo ali a medalha do pentagrama, né? Com toda a disposição, certo? Então ele fala sobre muito de confiar e de conseguir colocar os planos em ação, tá? Tem uma confiança de trazer, de tornar por concreto, não ficar só no abstrato, no sonho. E eu já tô vendo de cara, assim, que você preferia que toda essa leitura tivesse sido para o outro, não fosse essa primeira leitura e não a segunda, tá? O pajem, o cavaleiro de paus, é um cavaleiro como todos os cavaleiros, eles são muito audaciosos, tá? Ele fala muito sobre desejo, né? A gente tá no campo do desejo, é um cavaleiro com muito desejo, com muita empolgação, com muita ousadia, né? Com uma intensidade muito forte, né? Alguém que também teme ter desperdiçado algumas oportunidades na vida, e isso pode reter mais as ações por dúvida, principalmente por você estar com outra pessoa, ter seguido a vida. Mas aí vem também, poxa, de se culpar, de se martirizar por ter desperdiçado algumas oportunidades de estar com você, por não ter valorizado, sabe, a história. Então a gente tem aqui uma energia mais de intensidade. Nesse deck ele traz ainda uma pegada de curiosidade, tá? De alguém que continua olhando. Você vê que aqui a gente tem um cavalo indo e esse cavalo parece estar correndo, tá galopando, tá rápido. E o cavaleiro, em vez de olhar para frente para poder guiar direito essa vida, essa velocidade, essa ação, ele tá olhando para trás, ele tá olhando para o passado, né? Ele tá buscando as respostas atrás. Então, a vida tá levando ele, mas ele ainda olha muito para esse passado, certo? Ainda que puxa aqui essa rédea, vamos voltar. Parece até isso, que ele tá puxando a rédea. Epa, bora voltar ali no passado, porque eu acho que eu fiz besteira. O pajem de varinha, como eu falei, de espadas, como eu falei na outra leitura, ele tem uma imaturidade, né, muito grande, como todos os pagens, mas ele tem uma energia de planejar, uma energia de saber lidar com as adversidades de uma forma mais, estabilizada, mais planejada, de saber superar as questões, de superar o passado. Como está no campo do sentimento, eu vou pegar esse viés, sabe? De saber superar os problemas do passado, de alguém que está disposto a superar o que aconteceu, as coisas ruins, de agir de uma forma mais íntegra, sabe? De batalhar pelo que é certo, pelo que é justo, sabe? De reconhecer também os problemas, mas de ter um planejamento aqui. Então, não tem amor, não, certo? Aqui não tô falando em amor, aqui a gente tá falando que no campo de sentimento tem muito planejamento, né? Eu vi sobre sentimento onde foi, aqui você volta que é sentimento, tá? Então, no campo de sentimento, a gente fala que ele tem uma racionalidade muito grande, e no campo do pensamento tem uma imaturidade, tem uma vontade de construir uma nova história com você, de recomeçar, sem o peso do passado, tá? Sem voltar para aquela história. Sobre se o sentimento dele por você, né? Se tem amor aqui. Será amor? Bora lá. E aí a gente tem mais desejo e confiança,
do que amor mesmo, tá certo? Mas o sentimento não falta. O 4 de copas, ele não vai falar de amar. Ele fala sobre você ter uma certa, um certo tédio, sabe? Uma certa, um desligamento, né? Ele fala sobre você se sentir meio que desconectado. E de não perceber as coisas boas que você tem, de focar muitas vezes nos problemas. Ai meu Deus, eu tinha 4 taças, cadê a outra? Por que aqui, né? Agora eu só tenho 3, não tenho 4. A outra tá ali voando nas asas da imaginação e tudo mais, preenchendo sua vida. Mas você, em vez de aproveitar o que você tem, você fica olhando o que falta, né? Os problemas. E isso afeta muito, então não é uma carta tão positiva assim no campo do sentimento, tá certo? Ele vai falar sobre ser intolerante com conselhos, não querer escutar o que os outros dizem, né? Não falar muito sobre sentimento, sobre guardar demais o sentimento, sobre reter a afeição que tem, sabe? A gente tem muito aqui essa energia presente dele tá querendo esconder, mas a gente vem com 2 cartas aqui que vão falar que ele tem um desejo e uma confiança muito grande. O pajem de varinhas, né? Como eu falei, todos os pajens são imaturos, todos os pajens têm uma energia de, de impulsividade, principalmente o de varinha, né? Ele é muito curioso, né? Ele tem muita paixão na vida dele, ele batalha muito pelo que ele quer, ele busca muito os seus, os seus objetivos, sabe? Não é uma carta de muito desejo, de muita ousadia, de muita paixão, de muita curiosidade sobre consertar o passado também, sabe? Então a gente tá com toda essa energia aqui, juntando com o 10 de ouro, falando no sentimento, que é uma carta assim, é um fim de ciclo, né, no naipe de pentagrama, e ele vai falar sobre abundância, sobre parcerias, como a gente falou, já saiu os enamorados, falando em parcerias. Aqui a gente tem 2 pessoas combinando, 2 não, tem 3 pessoas aqui combinando o que fazer, né, trazendo assim essa riqueza, essa abundância, as pessoas que se juntam em busca do mesmo objetivo, do mesmo sucesso, né? E fala também sobre você seguir as normas mais tradicionais de relacionamento, tá? Então, é uma coisa de um relacionamento mais estável, mais sério. Então, existe um sentimento aqui de confiança, de estabilidade, de desejo muito grande em você, mas ele esconde os sentimentos porque sente que faltam algumas coisas. Não sei se ele se sente incompleto ou tem medo de chegar em você e levar um fora, tá? Mas com isso eu tô dizendo pra você procurar ele? Não, que você também não tá afim de levar um fora, né? Porque ele não tá disposto a correr riscos, né? Então tem uma parte dele que quer negar o que ele sente. Que foi se ele... Aqui se tem volta, se ele pensa em voltar, se ele, que ele sente por você e se ele pensa em voltar. Não foi assim que eu falei? Aqui foi sentimento. Sobre se ele pensa em voltar. Sim, a gente tem um sim para essa volta. A gente tem uma rainha aqui de espadas que é muito analítica, que é muito assim de planejar, de arquitetar. A gente tem o rei de copas, que é o rei de sentimento, é um rei de benevolência, é o rei do amor, né? Então existe um amor, ele tem um barquinho aqui dentro da taça dele, né? É uma taça tão profunda, de sentimentos tão profundo, que ele tem um navio, é uma caravela, não é nem um barquinho, no copo dele. Isso fala de sentimentos que transbordam, tá? Sentimentos muito abundantes. Existe um sentimento muito forte de querer voltar para essa relação. Existe um planejamento também para isso, uma arquitetura, uma ideia muito recorrente. E junto com o 9 de ouro, ele vai falar sobre... ele está buscando uma confiança, tá? Está buscando a própria confiança para pôr em prática isso. Ele ainda não está pronto para voltar com você, mas ele pensa muito em voltar e ele está se preparando para ter coragem de chegar em você, certo? O fato de você estar namorando
faz com que ele não consiga ver isso, ele ver essa possibilidade. Então, assim, tem energia de volta, sim, tem sentimento, tem desejo, tem pensamento de volta. Agora eu vou ver se vale a pena você voltar, né? Porque, independente disso, vamos lá, temos o querer, né? Lembra? Livre-arbítrio, não vamos esquecer dele. Vamos ver o querer aqui, se vale a pena. No momento ainda não, principalmente porque você gosta de outra pessoa, mas seria um relacionamento estável, tá? Então, essa fala que sim, vale a pena. A gente é um relacionamento mais estável, alguém que quer um relacionamento mais firme com você, mas ainda tá enfrentando algumas questões, tá? Você não gosta dele o suficiente para voltar com ele também ainda, então não tá tão favorável nisso. Aí a carta da força vem falando sobre isso, sobre dominar as questões, sobre aprender a lidar com os próprios medos, as próprias inseguranças, o que fez vocês terminarem, as divergências entre vocês serem acertadas, ainda tem essa questão aqui, tá, para serem resolvidas, porque se vocês não resolverem, a gente cai aqui de novo no 5 de varinhas, que saiu também na outra leitura, né, que é uma carta de muita discussão, uma carta de conflito, de, apesar de ter um objetivo em comum, não conseguir cumpri-lo, né, por orgulho, nesse caso, vaidade, medo de levar um fora, medo de dar errado, medo das pessoas se meterem. Então, assim, nem você tá pronta para voltar com ele, nem ele tá pronto para voltar. Mas, quando vocês estivessem prontos, seria viável, sim, esse retorno. Não, o jogo não tá falando que é desvantajoso para a sua vida. Essa volta, não, tá? Eu sei que foi mais rapidinho do que a outra, mas acho que eu consegui abarcar todas as questões, né, que você pediu e que poderiam estar dentro desse contexto. Foi só porque foi uma leitura mais fácil. É mais fácil a gente falar quando as coisas estão boas. Quando as coisas não estão tão boas, a gente mede demais, né? Vai muito no tato, para não magoar, não machucar. E aí demora mais, tá? Então, assim, tá mais favorável. Infelizmente, o ex tá mais favorável do que o atual. Bora ver isso? Bora ver isso, caminho? É uma boa. Vou juntar aqui uma leitura com a outra, né, no caso. Aqui uma leitura brinde aqui pra você. O ex. E o atual. No momento, nenhum nem outro estão vantajosos para você. No momento, tá? O atual, a gente tem um não definitivo, a gente sai de novo com conflito, muita intensidade aqui. Tem desejo? Tem, mas tem um desejo que tá trazendo conflito. O 3 de ouro, né? Diante dessa jogada aqui, vou falar até que a possibilidade de mais gente envolvida nessa história, não necessariamente concretizando as relações, tá? Mas de estar meio em dúvida sobre outras pessoas presentes na história, tá? Então, assim, ele fala muito sobre os benefícios, né, que a relação agora tem, uma relação benéfica para você, só que ela é temporária, né? São benefícios temporários, são benefícios que não tem muita substância, não tem muito onde se segurar, tá? Então, é uma relação que não vai muito longe, né? Do jeito que tá. Isso a gente já conversou na outra leitura. Sobre o atual, aí a gente também vai falar, no momento não tá favorável para vocês estarem juntos. Apesar de estar bem mais favorável para uma volta, mas não uma volta agora, tá? Uma volta mais para frente. Desculpe meus vizinhos, mas estão fazendo um barulho terrível, o helicóptero passando. Ai, ai, vamos lá. Então, a gente tem aqui... A gente tem uma possibilidade de você se machucar muito grande aqui presente, tá? Dificuldade de vocês se conectarem, né? E acabar até se sentindo deixado de lado, tanto uma pessoa quanto a outra.
Então, não tá favorável, tem coisas que precisam ser consertadas aqui ainda. 5 de ouro é uma carta de ausência, de falta corrigir algumas coisas. O Hierofante, ele vai falar dessa abertura de consciência, da abertura de pensamento, de você se conectar melhor, de você entrar numa relação mais, como a gente tirou na leitura. Engraçado, porque o Hierofante, ele fala de uma relação mais tradicional, tá? Da estabilidade de uma relação mais tradicional, mais dentro dos moldes de um relacionamento formal, certo? Ele se refere também muito à conexão espiritual que existe, tá? E a questão de conhecimento, tá? Ele vai falar sobre, como eu falei, relações tradicionais, né? Sobre casamento, sobre essa possibilidade, esse relacionamento mais tradicional. Tô falando que vocês vão casar, né? Lembra livre-arbítrio. Mas é esse molde mais tradicional, tá? Então, a gente fala sobre essas realizações, certo? A última carta que vai falar que não está favorável para essa volta agora, nesse momento, que é a carta da morte. Ninguém vai morrer, pelo amor de Deus, mas algo precisa ser mudado, né? É necessário uma cura, e uma cura num processo doloroso, né? Abandonar completamente o passado para poder abraçar esse futuro. No caso aqui a gente tem 2 vieses, né? O primeiro, você superar os problemas que teve com ele próprio, né? Com o ex. Ele também, vocês resetarem essa história, vocês conseguirem ir para um patamar de recomeço, não parar de onde começou, mas começar uma nova história, um ciclo, tá? Mas também você precisa limpar ainda, porque teu coração não tá aqui, né? Aqui a gente tem mais curiosidade, mais ego mexido aqui do que sentimento. Então, você, no sentimento que tá, você não conseguiria se envolver tão firme aqui, né? Tem ausências demais aqui. Tem uma possibilidade de volta, tá? Mais favorável do que esse, mas não agora, tá? Eu sei que você é muito ansiosa e a gente vai ter um não agora, tá? Tem outras coisas. É uma pessoa que tem um potencial para voltar para tua vida. Mas se você quer viver isso, são outros 500 e não é agora, tá bom? Espero que isso tenha ficado bem claro. Se ficar qualquer coisa, me fala, me avisa que a gente conversa, tá bom? Beijo!